Olá, eu sou o pastor Dave Paniagua e hoje vamos meditar sobre Gênesis 26:12. O versículo nos diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Mais uma vez, e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Primeira parte do versículo: E semeou Isaque na mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas. Visando garantir que nenhum filisteu maltratasse Isaque ou molestasse sua esposa Rebeca, Abimeleque, rei de Gerar, disse a todo o povo, no versículo de número 11: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Abimeleque poderia ter ordenado que Isaque e Rebeca saíssem de sua terra, como fez Abraão com Sara, décadas atrás. Está em Gênesis 12, 19 e 20. Em vez disso, o rei consentiu que eles permanecessem em seu território. Além de criar ovelhas e bois, Isaque ali naquele lugar começou a plantar e colher. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano colheu 100 medidas, ou 100 por 1. 100 por 1 ou 100 medidas é uma linguagem figurada que parece indicar uma colheita máxima, ou seja, a colheita máxima que podia esperar na Palestina. Mateus 13:8. Mesmo que em outros lugares houvesse aí colheitas mais produtivas. Nesse versículo parece haver ênfase sobre a época, naquele mesmo ano. Foi no mesmo ano em que havia fome na terra. Lembra que ele deixou Canaã para morar na Filístia por causa da carestia. Enquanto outros colhiam escassadamente, ele, porventura, colheu em abundância. Temos alguns versículos aqui que eu separei para mostrar essa distinção. Isaías 65:13 fala: Eis que meus servos comerão, mas vós padecereis. Salmo 37:19 diz: Nos dias de fome se fartarão. Veja que isso depende da bênção de Deus, mesmo em momentos de crise ou de carestia. Desde a antiguidade, beduínos plantavam e colhiam nessa parte semiárida do mundo. Porém, cultivar um solo árido era difícil naqueles dias e certamente não costumava produzir 100 medidas para cada uma cultivada. Isso indica que Isaque é o único patriarca que é descrito especificamente como um agricultor. Segunda parte do versículo: Porque o Senhor o abençoava. Aqui está a diferença. A colheita foi abundante, e essa abundância confirmava que o Senhor estava abençoando Isaque naquele lugar, pois Isaque obedeceu a Deus e não desceu o Egito, conforme lhe fora ordenado. Ele cumpriu a sua parte semeando, mas Deus é que estava dando sucesso e prosperidade, e essa seria uma prosperidade extraordinária. Isso porque Deus havia prometido a Isaque que estaria com ele. Gênesis 26:3: Peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei. Isaque enfrentava a fome, mas não desceu ao afluente e rico Egito. Todavia, em meio à necessidade, o plano divino continuava a operar, e finalmente Isaque prosperou, acima de qualquer expectativa. Por trás dele estava a mão invisível do Deus invisível, mas real. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Que este mesmo Senhor também o abençoe. Que Deus em Cristo